Então nós vamos fazer uma meditação sobre o capítulo 2 de João. Capítulo 2, vou estar lendo alguns versículos. No decorrer da mensagem estaremos lendo mais versículos. João capítulo 2, versículo 1. Eu vou estar lendo o primeiro e o segundo, e depois, durante a mensagem, estaremos lendo mais alguns versículos. Diz assim a palavra de Deus: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Podeis sentar, irmãos. Podeis sentar, adorando ao Senhor. O livro, a primeira carta do apóstolo João, é bem conhecida. O apóstolo João escreveu pelo menos o evangelho, o quarto evangelho, escreveu mais 3 cartas e escreveu também o Apocalipse. É um apóstolo bem conhecido, é muito pregado sobre ele, é intitulado o apóstolo que Jesus amava, e ele nos escreveu uma carta. O título aqui é uma epístola universal. Significa que não é exatamente apenas para uma igreja em especial, que é válida tanto para aqueles dias como para os dias atuais. Quando João escreveu a carta, ele escreveu na época do surgimento de uma seita conhecida como gnosticismo. O que era esse gnosticismo? Se dizia cristão, mas afirmava possuir conhecimento adicional superior a dos apóstolos. Era assim que ele se achava superior. Essa seita surgiu no meio da igreja, no meio dos cristãos, e João vai escrever os cristãos alertando sobre essas pessoas. Alguns ensinavam que a matéria era maligna e, portanto, o homem, Jesus, não podia ser Deus. Um dos pontos que ele defendia é que Jesus, ele não veio em carne. Aí João começa no capítulo 1, vamos falar sobre o capítulo 2, mas olha o que ele diz no começo, uma defesa dele já no começo, dizendo: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos o tocaram, a palavra da vida. João já está combatendo aos que diziam que Jesus não vem em carne. Ele está dizendo que os nossos olhos viram e as nossas mãos tocaram. Se Jesus não tivesse vindo em carne, não poderia ser tocado. E João começa o segundo capítulo dizendo: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. João apresenta aqui o padrão perfeito de Deus para com o seu povo e sua previsão bondosa caso fracassasse. Então o padrão de Deus ainda hoje é: não pequeis. O padrão de Deus para todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador é: não pequeis. Não pequeis. O padrão perfeito de Deus é formulado na frase: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Uma vez que Deus é perfeito, o padrão para o seu povo é a perfeição absoluta. Então Deus ele é perfeito. E apesar de Deus, diz a Bíblia, que ele ama o pecador, ele não convive com o pecado. Ele não consegue conviver com o pecado. Deus, de forma nenhuma, ele pode se relacionar com o pecado, apesar de amar o pecador. A Bíblia diz que quando o homem pecou, formou-se uma divisão entre Deus e o homem. A Bíblia vai dizer lá no Éden que a comunhão entre Adão e Deus era perfeita, a ponto de Adão falar com Deus.
a ponto de Adão conversar com Deus, a ponto de Adão ter esse relacionamento com Deus pessoalmente. E esse relacionamento foi rompido quando o homem deixou de obedecer o mandamento de Deus. Foi rompido lá no Éden. E esse rompimento, ele trouxe uma consequência que chegou até nós. Foi o rompimento que todos que nasceram da geração de Adão, foi prega aqui na quarta-feira. Os irmãos que estiveram aqui, por um homem entrou o pecado no mundo. E a morte passou a todos os homens. Mas a Bíblia vai nos dizer também que através do homem chamado Jesus Cristo, trouxe a vida a todos os homens, trouxe a oportunidade a todos os homens. Então o padrão de Deus é um padrão perfeito e absoluto. Deus não muda. A Bíblia diz que Deus, ele não muda, ele é imutável, ele não muda. Os seus atributos jamais são mudados, ele não pode mudar. Nós mudamos porque somos homens, mas Deus não muda. Então o padrão de Deus de perfeição é: não pequeis, não pequeis. Ele não seria Deus se dissesse: estas coisas vos escrevo para que pequeis o mínimo possível. Jamais Deus diria isso. Para que pequeis o mínimo possível. Deus não pode ser conivente com o pecado em nenhum sentido. Deus não convive com o pecado em nenhum sentido. De forma nenhuma Deus aceita o pecado. Ele não convive com o pecado de forma nenhuma. Logo coloca a perfeição como nosso alvo. Deus coloca como alvo a ser buscado. Qual é o alvo que nós buscamos? Mesmo sendo seres falhos, qual o alvo que buscamos? É não pecar. Nós temos que buscar a cada dia a não pecar. Somos seres cheios de problemas, mas nós temos que correr atrás desse alvo, buscar aquilo que está nas nossas forças, não pecar contra Deus. Ao mesmo tempo, apesar de Deus ser perfeito, apesar de Deus colocar o alvo para nós seguir, que é não pecar, ao mesmo tempo, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Está no Salmo 103, versículo 14. Deus conhece a nossa estrutura. Deus colocou um alvo para nós. Mas o próprio Deus, conhecendo as nossas estruturas, Ele sabe que nós, como homem, nós não conseguimos viver sem pecar. Por mais que conseguimos, por mais que tentamos fazer isso, não vamos conseguir. A nossa natureza não consegue viver. Mas é um alvo a ser buscado, é um alvo a buscarmos. Então precisamos fazer isso. Em sua bondade, Ele proveu recurso no caso de falharmos. Então Deus, na sua bondade, Ele colocou um alvo para que todos os seres humanos seguissem. Porém, como Ele sabia da nossa estrutura, Ele já criou, já colocou um meio para que pudéssemos, no caso de vir a pecar, no caso de virmos a falhar, termos como escapar do pecado. A Bíblia nos diz que, e nós cremos, que o pecado na vida do cristão não é para acontecer, mas acontece. É como um acidente de caminhada. Você nunca quer que aconteça um acidente, mas acidente acontece. Você nunca quer pecar, mas peca. Felizmente nós pecamos. Aí nesse caso, a parte 2 do versículo diz: mas se alguém, não é para pecar, mas se alguém pecar, não é para pecar. Não, você não aceitou Jesus, você não é para pecar. Mas se alguém pecar, nós temos o maior de todos os advogados diante de Deus. Jesus Cristo justo. Nós temos esse advogado diante de Deus. A Bíblia vai dizer assim, na leitura anterior, que Deus diz, olha como é que o apóstolo João trata essa questão do pecado. Ele diz: quem é nascido de Deus não peca. Quem é nascido de Deus não peca. Porém, quem disser que não tem pecado está mentindo. Como é que entende isso? Quem é nascido de Deus,
o cristão que é nascido de Deus, apesar de ele não conseguir evitar o pecado, ele não pode viver pecando. O pecado na nossa vida, todos nós estamos sujeitos, como um acidente. Alguém não queria bater o carro, mas bateu. Alguém não queria cair no buraco, mas caiu. Então o pecado acontece na nossa vida, mas não pode virar uma prática. O que ele está dizendo aqui é assim: quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Apesar de pecar, não vive na prática do pecado. É por isso que ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado acontece, mas ele recorre ao advogado. Tem um advogado. Agora é diferente. Quando estávamos lá no mundo que não tinha Jesus, pecava e nem continuava pecando, era uma prática de pecado. O cristão não peca, mas ele não vive na prática. Qual o diferencial? Você está na igreja, apesar de você não querer pecar, ainda peca, mas o pecado, ele não pode virar uma prática na nossa vida. É aquilo que você faz todo dia. Não é isso. Aconteceu, mas você já corrige chamando o teu advogado. Ele morreu pelos nossos pecados, ele derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Então, cada dia que pecarmos, temos que reconhecer o nosso erro e recorrer a ele, que ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, diz a palavra de Deus. O Senhor não é apenas nosso advogado, mas também a propiciação pelos nossos pecados. Ao morrer por nós, ele nos libertou da culpa do pecado e nos restaurou a Deus. Ele nos livrou da culpa. A Bíblia diz que aquilo que tinha contra nós foi cravado lá na cruz. A dívida que tinha contra nós foi gravado lá na cruz. Então hoje nós temos um relacionamento com Deus. Quem é que não quer falar com Deus? Todos nós queremos falar com Deus. E nós temos esse canal para falar com Deus. Ninguém está proibido de falar com Deus. Você aceitou Jesus? Nós temos o canal. Nós pecamos, então vamos a Deus. Vamos pedir perdão. Quando pedimos perdão, é restituído aquela comunhão com Deus. É por isso que nós sentimos a presença de Deus. É por isso que nós andamos com Deus. Porque apesar de não ser perfeito, nós temos um advogado diante de Deus que está sempre disposto a nos perdoar os nossos pecados. Aí nós temos esse relacionamento com Deus através da oração, através da palavra. Nós falamos com Deus, Deus escuta a nossa voz, Deus fala conosco. E esse relacionamento com Deus é restituído quando fazemos isso. Então João está ensinando aqui aos irmãos sobre a questão do pecado. E no versículo de número 3 ele diz: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aqui parece que ele se referia a essas seitas que dizia que servia a Deus, mas não guardava os mandamentos. E a verdade que nós conhecemos a ele é quando guardamos os mandamentos. João parece que está combatendo aqueles que dizem que serve a Deus, mas apenas diz de palavra e não diz de testemunho nem de atos. Ele diz, aquele guarda os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, muitas vezes, nós vivemos, nos dias atuais, nós convivemos isso. Seitas, pessoas têm que se levantar dizendo que serve a Deus, dizendo que é fiel a Deus, mas não guarda os verdadeiros mandamentos do Senhor. O mandamento dele é um mandamento gerado por homem, ou criado por homem, ou da sua própria interpretação, não o mandamento da Bíblia através dos apóstolos. É esse que é o verdadeiro mandamento. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoando. Nisto conhecemos que temos comunhão, temos com Ele, que estamos com Ele. Então, aquele que guarda a palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente. Aquele que guarda a palavra. E guardar a palavra não é dizer, eu guardo a palavra. É viver a palavra. É andar como um verdadeiro cristão. É ser fiel a Deus. Aí a própria palavra, o próprio amor de Deus, automaticamente, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoando.
Guardar a palavra nos ajuda a ser aperfeiçoado. Guardar a palavra nos ajuda a nos libertar das coisas que têm nos levado a pecar. Guardar a palavra nos liberta. Guardar a palavra, o ser humano, a Bíblia diz que o homem por si só, ele não tem condição de se achegar a Deus totalmente. Ele precisa da palavra do Espírito Santo nos convencendo a cada dia. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. As pessoas dizem assim, até as pessoas param de praticar certas coisas, mas não são libertas totalmente, que nós precisamos da palavra do Espírito Santo nas nossas vidas, nos aperfeiçoando. É Ele que nos aperfeiçoa. De nós mesmos não temos condições. De nós mesmos não temos condições. Nós precisamos do Espírito Santo nos aperfeiçoando a cada dia. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. É outra verdade. Aquele que diz que está nele, tem que mostrar na caminhada. É mais fácil, muitas vezes, mostrar sem palavras, do que palavras sem atos. Muitas vezes as pessoas querem dizer que anda com ele com argumentos, mas muitas vezes os argumentos não são sustentados, porque os atos negam isso. Mas algumas vezes os seus atos, você não precisa argumentar muito que serve a Deus. Pessoas vão olhar para você e vai dizer, você é um deles. Não tem como ser. Você fala diferente, você anda diferente. Quando te chama para errar, você não vai, porque você é um deles. Os seus atos demonstram que você serve a Deus. Os teus atos demonstram que você é um cristão. Alguém já deve ter olhado para você e dizer, sem você mencionar, dizer que você é crente, porque as suas atitudes são diferentes. As suas atitudes são diferentes. Se você está no trabalho, se você está na escola, se você está na igreja, onde quer que seja, as suas atitudes são diferentes. As suas atitudes são a atitude de um cristão. Muitas das vezes, o verdadeiro cristão, ele não precisa se esforçar para dizer que é cristão. Ele não precisa se esforçar, vai ter que sair naturalmente. Quem convive com você, se alguém convive com você muito tempo e não descobre que você é cristão sem você falar, algo está errado. Algo está errado. Quando você é cristão, alguém que fala palavrão, fala alguma coisa. Hoje mesmo eu vi uma pessoa tentar falar um palavrão, mas ele cortou no meio da caminhada, porque ele descobriu, ele lembrou que era comigo que estava falando. No meio da caminhada, ele tentou falar, porque eu já tinha corrigido ele certas vezes, não é cristão, por falar palavrão. Aí ele está tentando não falar, mas não se libertou ainda. Mas ele tenta falar, quando ele lembra que aí ele corta no meio, né? Ele corta a palavra. Então alguém vai ter que parar de falar alguma coisa porque você está presente, porque você é um cristão. Você não é luz do mundo e sal da terra, então você salga o ambiente. Alguém precisa saber que você é cristão, alguém precisa saber que você tem a palavra. Alguém precisa, hoje mesmo tem um companheiro de serviço que fala assim, eu estou passando por luta, acho que você parou de orar por mim, precisa orar mais por mim, né? Precisa orar, porque já tinha pedido oração. Então, o cristão, ele tem que demonstrar isso, ele precisa ter orar pelas pessoas, não é ele que faz a obra, mas Jesus faz através da oração. E se a pessoa pede oração, é porque crê, é porque enxerga em você luz, enxerga em você sal da terra, enxerga em você referência. As pessoas precisam enxergar. Nós temos como cristão de convencer, sem esforçar muito no trabalho, nós não temos tanta liberdade de estar pregando toda hora também. Não podemos fazer isso, porque temos que respeitar o local de trabalho. Mas no mínimo que tivermos oportunidade, temos que demonstrar isso. E uma maneira melhor de demonstrar é com atos. É com ter relacionamento bem com todo mundo. Ter relacionamento bom com todo mundo. Ser cristão também não significa se isolar das pessoas, não. O cristão tem que estar no meio, só que não tem estar no meio e ser diferente. Ele foi chamado para fora no sentido de não estar pecando, mas ele tem que estar no meio, ele tem que ser sal na terra. Jesus não disse, vamos tirar os cristãos porque eles são sal da terra. Não, eles têm que estar na terra e salgando a terra. Tem que ser luz, porque se o cristão não estiver na terra, a terra vira treva totalmente. Se os cristãos não estiverem. Existem muitas luzes. Aqui no bairro Campo São José, se fosse bairro Campo São José, Mariana, toda
os lugares vizinhos aqui, se fosse abrir um leque para a visão espiritual, para mostrar as luzes, ia ver que muitos lugares, tinha luzes nas casas dos crentes, né? Mas tinha muitos lugares também que estava tudo em trevas, porque precisa da luz. Então essa luz, nós como cristãos, nós somos luz do mundo. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que é desde o princípio tivemos. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós, porque vos passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. É uma das maneiras que não há como negar. Nós, como cristãos, uma das coisas que temos que fazer é amar os nossos irmãos. É inadmissível que um cristão não fale com outro cristão. Um cristão, infelizmente, existe, mas não é para existir. Por exemplo, eu não posso dizer que sou cristão e não posso ter relacionamento com o irmão César, não posso falar com o irmão César. Não tem como. A Bíblia vai nos dizer, se nós não perdoarmos nossos irmãos, não podemos ter um relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus está condicionado ao nosso relacionamento horizontal. Para ter um relacionamento com Deus, primeiro temos que ter um relacionamento entre irmãos. Eu não posso ser isolado e dizer, não, eu tenho minha comunhão pessoal com Deus, mas meus irmãos lá, não, eu tenho que ter relacionamento com os irmãos. Esta comunhão com os irmãos que vai facilitar a minha comunhão com Deus. É esse relacionamento com Deus. Se eu não consigo amar meu irmão, como é que eu vou amar a Deus? Se eu não consigo amar meu irmão que está comigo, como é que eu vou amar a Deus que eu não estou vendo? Então isso é uma lógica que tem que ser aplicada às nossas vidas. Precisamos ter relacionamento com os irmãos. O cristão verdadeiro, ele tem um coração diferente daqueles que estão no mundo. O coração dele já foi mudado. Ele vai passar pelas mesmas coisas, mas ele não vai guardar mágoa no coração, que mágoa faz mal. A própria Bíblia nos diz que nenhuma raiz de amargura vos brotando vos perturbe e prive da graça de Deus. Então o cristão, ele vai ter que amar sem ser amado. Ele vai ter que mudar a maneira de amar. Porque a maneira do mundo de amar é assim. Se o pastor Carlos gosta de mim, eu gosto dele. Se ele não gosta de mim, eu não gosto dele. Mas o amor de Cristo é diferente. Você tem que gostar de quem não gosta de você. Você tem que amar quem não ama você. Esse é o amor de Deus. Se você consegue fazer isso, é que o amor de Deus emanou para você. Porque existem os atributos de Deus que é exclusivo dele. Ele não divide com ninguém. Não dá para ninguém. Onisciência, onipresença, eternidade, essas coisas não dividem. Mas existem os atributos de Deus que emanam de Deus para nós. Por exemplo, o amor é um. O amor, você tem que amar com o amor de Deus. O amor do mundo é um amor em troca. O amor de Deus é um amor que não precisa dar nada para amar. Então, esse amor que Deus quer que amamos. Você não precisa, eu não tenho muito relacionamento com aquela pessoa, eu não vou com a cara de, não, você tem que amar ela, mesmo sem ela oferecer nada em troca. É esse o amor que Deus quer que nós, os cristãos, tenhamos. Eu tenho que me relacionar bem. Aquele irmão, eu não procuro não falar com ele, porque, não, você tem que procurar falar com ele. Mesmo que você não goste, você tem que relacionar com ele. Este é o amor, esta é a comunhão que Deus quer entre os irmãos. Que nós amemos uns aos outros desta forma. Continuando aqui. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em treva, e anda em trevas, e não há nele, não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Infelizmente, tem pessoas assim, que as trevas cegaram. Sabe, pessoas que eles não enxergam a verdade assim, claramente como você enxerga. Tem pessoas que fazem coisa errada e acham que está certo. Porque eles não enxergam a verdade. Existe uma tampando de enxergar a verdade. A Bíblia vai falar que o Deus desse século cegou a mente. Muitas pessoas fazem coisas que você que tem a visão acha que é absurdo. Por que ele não enxerga? É porque ele está com a visão embaçada. Ele não consegue enxergar igual você. Mas aqui, filhinhos, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos
porque pelo seu nome vos serão perdoados os pecados. Pelo seu nome. Qual o nome? O nome de Jesus. É por o nome dele que nós somos perdoados os pecados. É por ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Nós não tínhamos condição nenhuma de chegar a Deus. Nós éramos falhos e na caminhada continuamos ainda a falhar. Mas pelo nome dele nós somos perdoados os nossos pecados. Então, aqui não está dizendo pelo nome dele, você que se arrependeu, você é perdoado os seus pecados. Deus colocou uma condição em nós através da morte de Cristo. Uma condição que, por isso que a Bíblia diz que a graça, que nós somos salvos pela graça, é o favor imerecido. Você não merecia, eu não merecia, ninguém merecia. Porque não éramos bons o suficiente para merecer. Você não merece a graça. Você não merece a graça. Mas a graça te alcançou. Aí o que sobra para você, por isso que diz que não precisa fazer nada, foi de graça. Porque pelo tamanho da consequência, o que você faz não é nada. A graça foi liberada para todo mundo. Deus liberou para todo mundo. Todo mundo pode receber. Só que tem que querer receber. Pela graça sois salvo. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é recebido pela fé. Você só precisa acreditar. Antes da graça, você poderia fazer o que quisesse, você não conseguiria alcançar. Mas agora está disponível para você, é só receber. É só receber. A parte que nos faltou é tão insignificante que é considerado nada. Você não precisa fazer nada. Eu vou fazer obra? Não precisa fazer nada. Nada. Mas, depois de cristão, a obra tem que surgir. É uma prova de que você está na graça. Tem que surgir obras boas. Você não vai mais ser um pecador, que nem diz aqui, praticante. Você peca, mas não vai ser mais praticante do pecado. Então, isso é o que a graça proporciona nas nossas vidas. As obras, muitas vezes, elas são, os cristãos têm que praticar as obras, não para ser salvo, mas porque é salvo. Você não faz obra para ser salvo, mas as obras saem de você porque é salvo. O fruto do Espírito produzido em você é uma prova que você é salvo. Ninguém pode imitar, é tão tremendo que ninguém pode imitar o fruto do Espírito. Bondade, mansidão, temperança, isso aí você não consegue imitar. Isso aí não consegue. Só aquele que tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é dividido em 9 partes. Ele é concedido quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e é transformada. Mas vamos correr aqui que a hora está passando. Vamos para o versículo de número 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O apóstolo, agora ele começa a advertir os cristãos a não amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo. O mundo aqui se refere não ao mundo físico, ao mundo sistema, ao mundo pecado, ao mundo... Tudo que no mundo tem a oferecer pode ser descrito como concupiscência da carne. Segundo João, o que o mundo pode oferecer para nós é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Estas são as coisas que o mundo, que ele se refere aqui, pode oferecer para o cristão. A concupiscência da carne é apetites sensuais do corpo que procede da nossa natureza perversa. Ele diz para não amar isso. Isso que o mundo fornece para a nossa natureza. O mundo, ele fornece aquilo que alimenta a nossa natureza pecaminosa. Por isso que o cristão tem que fugir disso. Ele fornece, o mundo tem fornecido isso. Então o mundo que ele está se referindo é este mundo que fornece essas coisas para as nossas naturezas. O homem, ele apesar de vir para a igreja, apesar de vir para Cristo, ele ainda continua sendo homem. A natureza está ali. A natureza não é extinta de nós. A natureza só é mortificada. Então, nós temos que não amar esta parte que o mundo oferece. Porque se amarmos essa parte,
é facinho de cairmos no erro, porque a nossa natureza, ela chama por isso. A nossa natureza, se não alimentarmos ela, nós vamos ficar livres, mas se der brecha para ela, ela quer entrar todo dia. Se der brecha, ela vem. Por isso que é dito na igreja que nós temos que alimentar com o nosso espírito, que o nosso espírito estando forte, o nosso espírito vai conseguir vencer a nossa carne. Quando estamos com o espírito fraco, a carne sobressai sobre nós. Aí você não tem mais vontade. Sabe quando você está doente? Fisicamente, você está doente. Você está tão doente que a sua mãe, o seu pai, ou alguém coloca sua esposa, coloca diante de você a melhor alimentação que você gostava, mas você não consegue porque não tem apetite. Quando você está enfermo espiritualmente, é colocada a palavra, mas você não se alimenta. É colocado aquilo que quando espiritualmente você está forte, é um prazer, uma alegria. Mas quando você está enfermo espiritualmente, quando você está fraco, você não tem vontade de se alimentar. Você não, e a consequência disso é que acaba morrendo espiritualmente. A pessoa morre, não consegue se alimentar da palavra, aí quem sobressai sobre ele é as concupiscências, os apetites que são da carne, os apetites sobressaem sobre o nosso corpo. Nós estamos aqui nesta noite, nós estamos alimentando o nosso espírito, então nós estamos alimentando, isso nos fortalece na caminhada, nós vamos adquirir força, quando você deparar com aquilo que ele está se referindo, que o mundo oferece, você vai ter força para lutar, para guerrear contra isso. Outrora, quando você não estava assim, você não tinha força, você acaba cedendo aos apetites, porque você não tem força para lutar. Mas quando você está bem alimentado, aí você consegue vencer todas as lutas. O segundo apetite é concupiscência dos olhos, é desejo malicioso, suscitado daquilo que vemos. Muitas vezes, quando não estamos nos alimentados com a palavra, nós não conseguimos fugir nem de coisas que não era para olhar. Não era para ficar olhando, que aquilo ali, através do olhar, traz desejo para as nossas vidas. E aquilo é prejudicial às nossas vidas. Hoje nós estamos aí numa tecnologia que está ao nosso alcance, olhar para coisas que não devia olhar. Você está no celular na mão, de repente aparecem coisas, você não precisa olhar. Mas se você não estiver, se você começar a amar aquilo, ele está falando para não amar isso, isso é o mundo que ele está se referindo. Para você não amar isso, você está com o seu celular na mão, com o toque, você pode ver coisas que você não podia ver. Aquelas coisas vai trazer para você desejo por coisas que você não devia desejar. Então, temos que fugir dessas coisas. Só uma maneira de escapar é fugindo, nos fortalecendo com a palavra. E o anseio pecaminoso, e a soberba da vida, que é o anseio por glória, o anseio por ser, o anseio por ser alguma coisa, por ser alguma coisa. Esses também, João disse, para fugir dele. Esse desejo de ser alguma coisa, ele vem do mundo. Lá no Éden, o homem queria ser. Deus sabe que no dia que você comer, você será igual a Deus. Ele desejou ser. Ele teve essa ambição de ser igual a Deus, de querer ser igual a Deus. O pecado dele maior foi nisso, porque Deus havia dito, quando essa palavra foi mencionada para ele esqueceu tudo aquilo que Deus fez. Deus havia falado. Ele sabia o que Deus havia falado, mas aquelas palavras de Satanás acabou convencendo ele. Acabou ele não atentando para a palavra de Deus e atentando para o mundo que estava oferecendo para ele. Então o mundo, cada dia, ele tem um prato a oferecer. Aí acaba você estar estruturado para rejeitar aquilo que o mundo oferece. E essas três coisas estão sendo oferecidas todos os dias. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Está sendo oferecido todo dia. O cristão, ele precisa fugir dessas coisas. Por isso que ele está dizendo, não ameis isso. Não ameis essas coisas. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 18. Versículo de número 18. Vai dizer assim: filhinhos, é já a última hora. E como visto que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Mais uma vez ele está se referindo àqueles falsos profetas. E para nós também não é diferente. São falsos mestres que oferecem um Cristo e um evangelho falso. Em nosso tempo, caracterizado pela a existência de várias seitas que negam a Cristo, isso nos diz que a vinda do Senhor está próxima. Então, quando João está dizendo aqui para aquela igreja daquele tempo, há quase mais 2000 anos atrás: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Ele está dizendo que muitos que defendem a doutrina, muitos que defendem esse pensamento de que Cristo não vem em carne, é alguém que está trabalhando para o anticristo. Então isso que acontece é mais uma prova que a vinda de Cristo está próxima, que a vinda de Jesus está próxima. Se naqueles dias já tinha bastante, imagina nos dias atuais, tantas seitas, tantas pessoas que têm se levantado, que têm negado Jesus, têm negado o Espírito Santo. Isso é uma prova que Jesus está para vir buscar a sua igreja. E muitos têm se feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, quando essas coisas aparecerem, nós conhecemos que já é a última hora. O versículo 28, João se dirige a todos os filhinhos queridos da família de Deus e os exorta a permanecer nele. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos em sua vinda. Ele nos trata de filhinhos, é uma maneira amorosa de nos chamar. Ele nos adverte que estamos na última hora. Então, se João diz que eles estavam na última hora, então nós podemos acreditar muito mais que estamos na última hora. Os acontecimentos dos nossos dias não são acontecimentos normais. Nós não podemos ter eles como acontecimentos normais. Muitas coisas, muita cegueira, muitas perseguição a cristão estão acontecendo diante dos nossos olhos. Antes, nós só via de longe. Lá no país X está sendo perseguido os cristãos. Nós hoje não estamos muito distantes disso. Muitos cristãos sendo perseguidos por falar. Muitos cristãos sendo perseguidos por se expressar. Muitos cristãos sendo perseguidos por falar a palavra. Existe um espírito do anticristo que está trabalhando já na terra, preparando o cenário para quando o anticristo assumir. E a igreja que tem a visão de Cristo, ela tem que perceber isso, que isso é mais um sinal que a vinda de Cristo se aproxima. A Bíblia vai nos dizer que o anticristo ele não pode se manifestar enquanto a igreja estiver na terra. Há um que resiste até que do meio seja tirado. Então, quando o anticristo for se manifestar a igreja, nós acreditamos que a igreja não estará mais na terra. A Bíblia nos diz que o espírito do anticristo já está trabalhando, mas há um que resiste até que do meio seja tirado. E nós acreditamos que aqueles que do meio seja tirado, seja a igreja de Cristo, que somos nós que vamos ser tirados. Porque nós somos os que defendemos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Como diz em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei de toda a tentação que ela vinha sobre o mundo. Então nós acreditamos que a igreja de Cristo, ela não vai passar pela grande tribulação. Imagine que aqueles que defendem que a igreja de Cristo vai passar pela tribulação ou parte da tribulação. Imagina o pensamento assim: o encontro da igreja de Cristo, o encontro da noiva com o Cristo, é tipificado como um casamento. A noiva se encontra com o noivo. Imagina que o noivo marcou o dia do casamento, mas o noivo vai dizer para a noiva: noiva, vai chegar o dia do nosso casamento, do nosso encontro. Mas antes de chegar ao casamento,
Você vai ter que passar por uma provação. Você vai estar uma tribulação grande, aí depois não é casa. Imagina se tem sentido o noivo permitir que a noiva passe por uma tribulação para depois ser a festa do casamento. Não tem sentido. O que acreditamos é que a noiva de Cristo não vai passar por tribulação, porque ela já guardou a palavra de Cristo. Então ela vai se encontrar com Cristo na glória, para juntos estarmos com o Senhor para sempre. Então vai valer a pena ser fiel, vai valer a pena não amar o mundo, vai valer a pena, aleluia, vencer os obstáculos que têm se levantado contra nós, para que um dia possamos estar lá na glória, ao lado do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos estar orando. Logo em seguida a nossa irmã Eliane estará cantando, louvando ao Senhor para recolhermos dízimos e oferta. Oremos, que possamos nesta noite, irmão, ficar com essa palavra que, aleluia, que Jesus nos ama e por nos amar, Ele nos orienta a permanecer naquilo que Ele colocou para nós, é não pecar. Mas se pecar, lembra você que não está perdido. Não foi perdido. Não foi perdido. Não é o fim. Ah, irmão, eu pequei, acabou, agora não tem mais jeito. Não é verdade. Pecou, não era para pecar. Mas pecou, tem advogado. E é o melhor. É o melhor. O sangue dele nos liberta de todo pecado. Todo pecado. É de todo pecado. Ah, irmão, mas eu fiz um pecado absurdo, eu matei, ou até matar também é perdoado. Eu fiz isso e aquilo. Não. Se arrependeu, é perdoado. É perdoado. As pessoas falam muitas vezes assim, a pessoa do mundo acha que, diz assim, não, eu vou para o céu que eu sou bom. Mas não é ser bom que leva para o céu. Não é por ser bom que vai para o céu. É por ser arrependido dos pecados. Tem muita gente que se diz boa aí e tem uma multidão de pecados. Mas é aqueles que são arrependidos dos seus pecados. Esses que são restaurados para com Deus. Oremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, a tua palavra nesta noite foi pregada, que o Senhor possa abençoar poderosamente cada um dos teus filhos. Abençoa aqueles que vão contribuir nessa noite.